Senhor. Boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Louvado seja Deus por mais esse encontro, de nós nos reunirmos para estudarmos a palavra de Deus. Você aí na sua casa, no trabalho, aonde quer que você esteja, eu tenho certeza que o Espírito Santo está com você. E nós daremos início a mais uma classe bíblica, com um estudo tremendo da palavra de Deus. Mas antes, eu quero convidar você a compartilhar essa live. Aproveite esses momentos agora, compartilha com seus amigos, com pessoas que você vê que há uma necessidade deles aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tira um momentinho agora para compartilhar e assim você estará ajudando na pregação do Evangelho. Amém? Enquanto isso, eu convido você também a louvar a Deus juntamente com a gente, cantando o hino Falar com Deus.
seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Amém? Deus seja louvado. Neste momento, quero convidar você a fechar seus olhos para juntos levar uma prece a Deus. Fecha seus olhos. Eterno Deus, amado Pai Celestial, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque nos dá o privilégio de mais uma vez abrir o Teu livro sagrado para estudar a Tua palavra. Suplicamos, ó Pai querido, que Seu Santo e Bom Espírito se faça presente em nossa vida e venha nos capacitar, ó Pai, a compreender a inspiração. E que através do estudo de hoje possamos, ó Pai, tomar decisões ao Teu lado, pois nós sabemos que estamos vivendo no tempo do fim e que muito em breve Seu Filho virá para buscar os seus. Então, por favor, ó Pai, prepara-nos para que assim então possamos ter um encontro especial com o Senhor, pois essas bênçãos nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje falaremos sobre o milênio. O estudo da semana passada nós falamos sobre a volta de Jesus, os sinais que precederiam a volta de Jesus e como Jesus virá. E hoje nós daremos continuidade nesse estudo. Então nós compreenderemos um pouquinho melhor agora sobre o que estará acontecendo no céu depois que Jesus vier buscar os seus, ok? Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12, o verso 2. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, o versículo 2 diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja bem, nós estudamos a semana passada que quando Jesus vier, Ele vai vir para buscar os seus. Então todos os salvos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que aceitaram a mensagem de salvação em Cristo Jesus, que desceram à sepultura, por consequência da volta de Cristo, eles serão ressuscitados. E assim então, juntamente com os vivos, que serão transformados, serão levados para ter um encontro com o Senhor nos ares. Mas o que acontecerá com os ímpios? A Bíblia fala de duas ressurreições. Uma para a vida eterna, outra para a vergonha e horror eterno. E aqui Daniel está falando disso. Mas qual é o espaço de tempo entre uma ressurreição e outra? Nós aprendemos que na volta de Cristo, somente os salvos serão ressuscitados. Somente aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E os vivos que aceitaram a mensagem de salvação em Cristo Jesus serão transformados. Os ímpios que estiverem vivos, por consequência da volta de Cristo, eles serão mortos. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:8, que fala que serão mortos pelo sopro da boca do Senhor. Eles perecerão, todos os ímpios. E os ímpios que morreram antes da volta de Cristo, não serão ressuscitados, continuarão na sepultura. Mas a Bíblia fala que haverá duas ressurreições, uma para a vida eterna, outra para a vergonha e horror eterno. Aqui nós estamos lendo o Velho Testamento, o livro de Daniel. Vamos agora para o Novo Testamento para ver se confirma isso. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 5, o verso 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, o verso 28 e 29. A palavra de Deus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Mais uma vez nós vimos aqui agora João falando de duas ressurreições, uma para a vida e outra para o juízo.
qual será o espaço de tempo de uma para a outra? Nós aprendemos que quando Jesus vier, todos os salvos serão levados para ele, com ele para o céu. E todos os ímpios serão mortos, estarão aqui na terra mortos. Só que a Bíblia fala que eles serão ressuscitados. Quando serão ressuscitados? Abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse e vamos entender um pouco o que os salvos estão fazendo no céu e quando é que os ímpios serão ressuscitados. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos ler o verso 6 primeiro. Capítulo 20, o versículo 6. Apocalipse capítulo 20, o verso 6. Apocalipse 20, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Veja bem, os salvos, eles serão levados para o céu, e a Bíblia fala que a segunda morte não vai ter autoridade sobre eles. Ou seja, se há uma segunda morte, é porque também houve a primeira morte. A primeira morte, Jesus a considera como sono. Antes da vinda de Cristo, muitos cristãos desceram à sepultura. E quando eles desceram à sepultura, para Deus, essa é a primeira morte. É como se eles estivessem dormindo, descansando no Senhor, esperando a volta de Jesus, para resgatá-los da sepultura, para ressuscitá-los e levá-los para o céu. Essa é a primeira morte. A segunda morte vai atingir todos aqueles que rejeitaram a mensagem, vai atingir todos aqueles que rejeitaram Cristo como seu Salvador. E aqui no capítulo 20, verso 6, fala que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é que tem parte na primeira ressurreição? Todos aqueles que ressuscitaram quando Jesus veio. Todos aqueles que ressuscitaram foram transformados e levados para o céu. Esses aqui, a Bíblia fala que eles serão, olha só que interessante, fala que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Eles estarão no céu juntamente com Cristo e reinarão durante 1000 anos. O que eles estarão fazendo durante esses 1000 anos no céu? Olha só o que fala o verso 4 do capítulo 20. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Todos os salvos, durante os 1000 anos, eles receberão a autoridade de julgar. Julgar quem? Esse julgamento aqui refere-se tanto aos perdidos, como aos anjos caídos. Os salvos estarão no céu ali participando do julgamento de comprovação. O juízo há 3 fases. Muito em breve nós faremos um estudo sobre o juízo e estarei explicando melhor essas 3 fases do juízo. A primeira fase do juízo é de investigação, ao qual está acontecendo neste momento. Quando terminar o juízo de investigação, entrará em cena o juízo comprovativo, aonde os salvos participarão. E ali então os salvos vão comprovar que Deus é justo no seu julgamento, que o que Deus fez é correto, é certo, que aquela pessoa que não está no céu, não está porque ela não quis, porque todas as oportunidades foi dada a ela. E também os salvos vão olhar ali aquelas pessoas que estão salvas, ali mesmo que teve uma vida com problemas, mesmo que teve várias falhas aqui nessa terra, mas se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como seu Salvador, confessou seus pecados diante de Deus, em nome de Jesus, elas foram perdoadas. E aí então agora elas estão no céu. E ali os salvos vão estar lendo esses relatos e vão estar comprovando que tudo que Jesus fez é correto. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, fala que nós teremos autoridade de julgar o mundo. Compreende? Então todos os salvos que estarão no céu durante 1000 anos participando do juízo de comprovação, comprovando tudo aquilo que Deus fez e deixando claro que Deus agiu correto, que Deus é perfeito no seu julgamento. Que coisa tremenda, né? Mas a Bíblia fala um pouco mais
do que vai estar acontecendo nesse período de 1000 anos. Nós vimos que os salvos no céu estarão reinando com Cristo e participando do julgamento de comprovação. Mas como vai ficar a terra neste momento? Abra sua Bíblia agora em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, verso 23 até o verso 26. Jeremias 4, 23 a 26 diz assim: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outreiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus havia fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O profeta Jeremias, ele vendo aqui a situação da terra nos últimos dias, por consequência da vinda de Cristo, melhor dizendo, ele vê a terra totalmente um deserto. Ele vê aqui que os homens fugiram, sumiram todos, as aves sumiram. As cidades estavam todas derribadas por consequência do terremoto que antecede a vinda de Cristo. Jeremias, ele vê uma cena terrível do planeta Terra. Mas não para por aí. Abra sua Bíblia aí mesmo, Jeremias, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25. O verso 33. Jeremias 25, verso 33. A palavra de Deus diz assim: Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. O profeta aqui, ele tem essa visão apocalíptica. E ele vê aqui que naquele dia da vinda do Senhor Jesus, aqueles que não foram levados para o céu serão mortos e se tornarão como esterco sobre a face da terra. Não serão pranteados, não serão sepultados. Imagina o mau cheiro que vai ficar esse planeta Terra. Todos os ímpios mortos, todos, e a quantidade de ímpios é tremenda. Infelizmente, Jeremias, nessa visão, ele vê que a terra ficou sem forma e vazia. E essa palavra sem forma e vazia é a mesma usada lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. Que no princípio a terra era sem forma e vazia, um caos. E Jeremias, ao olhar agora para a terra, ele vê essa situação. Ela volta a ser um caos, por consequência da volta de Jesus. Os salvos alegremente estão subindo com Cristo para o céu. Os ímpios todos pereceram. A terra agora se tornou um caos, totalmente inabitável, sem forma e vazia. Mas será que alguém vai estar vivo sobre a terra? Será que alguém vai estar ainda permanecendo nessa terra? Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao verso 3. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 até o verso 3. Apocalipse 20. A palavra de Deus diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, por pouco tempo. A prisão de Satanás aqui ela é circunstancial. Imagine só agora, todo o planeta Terra deserto. Os salvos foram levados para o céu, os ímpios todos pereceram. A terra ficou desértica, sem forma e vazia. Somente Satanás e seus anjos maus estão sobre essa terra. Essa é a prisão dele. Ele não pode sair do planeta Terra, ele não pode ir para nenhum outro lugar. Essa é a prisão. E agora ele vai poder contemplar tudo aquilo que ele fez durante 1000 anos. E a Bíblia fala que depois que terminasse os 1000 anos, seria necessário que ele fosse solto por um pouco tempo. Quando a Bíblia fala que o anjo colocou corrente, prendeu ali, isso aqui é simbólico. Imagine você, na cidade a qual você mora. Imagine que todo mundo foi embora dessa cidade. Todo mundo largaram tudo. E agora tudo pertence a você.
Só que para você ter controle sobre tudo que está naquela cidade, você não pode sair dessa cidade. Você não pode ir para lugar nenhum, você só vai ficar ali. E só você. Aquele lugar se torna uma prisão. Assim é a prisão de Satanás no milênio. A terra totalmente destruída. Ele e seus anjos maus ficarão aqui nessa terra durante esse período. Mas passados 1000 anos seria necessário que ele fosse solto. Por que ele seria solto? Olha só o que fala o verso 5. O verso 5 diz assim: os restantes dos mortos. Quem são esses restantes dos mortos? Os ímpios. Eles não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, na primeira ressurreição só ressuscita os salvos. Os restantes dos mortos, os ímpios, não reviveram até completar os 1000 anos. Completou os 1000 anos, eles serão ressuscitados. E olha só o que fala o verso 7. O verso 7 diz assim: quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, de Gog a Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desta é como a areia do mar. Agora Satanás ele é solto da prisão. Por que ele foi solto na prisão depois que terminou os 1000 anos? Porque todos os ímpios agora foram ressuscitados. E agora Satanás ele tem quem? Tentar. Ele vai mais uma vez enganar essas pessoas. E aqui então agora, essas pessoas que foram ressuscitadas, todos os ímpios, todos perdidos, e diz que o número é como a areia do mar, é incontável. Ele vai enganar essas pessoas, vão preparar essas pessoas para uma guerra. E a Bíblia fala de Gog a Magog, ou seja, de uma a outra extremidade. O profeta João aqui ele está usando o que está escrito em Ezequiel capítulo 38. Os inimigos do povo de Israel, Gog e Magog. Ou seja, de um lado a outro da terra. Ou seja, todas as pessoas que foram ressuscitadas agora depois dos 1000 anos, seria juntado para uma peleja. E interessante frisar aqui que muitos generais, muitos homens estrategistas, senhores das guerras, vão preparar armas, vão preparar ferramentas terríveis agora para a guerra a qual eles vão contra o povo de Deus. Desde Caim até o último perdido que nasceu nessa terra, todos eles estarão agora no controle de Satanás. Pessoas com poder terrível se reunirá a Satanás para a última guerra. E a Bíblia fala que essas pessoas, juntamente com Satanás, eles vão marchar contra a cidade. E que cidade é essa? Já já nós veremos. Sabe? Todos os salvos, quando Jesus vier, vão ser ressuscitados, glorificados. Glorificados. Não vai ter nenhum traço de pecado sobre o seu corpo. Serão perfeitos. Irradiam a glória de Deus. Mas todos os ímpios ressuscitarão com seus traços do pecado. Que cena terrível será essa? Que cena terrível. Mas terminando o 1000 anos, também tem outra coisa que vai acontecer, e isso é maravilhoso, que está no capítulo 21, o verso 2 e o verso 10, que diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. O verso 10 diz: e me transportou o Espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Terminou os 1000 anos, a cidade santa, a nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Tudo isso quando termina os 1000 anos. Os ímpios são ressuscitados, eles são ajuntados para uma grande peleja. A cidade santa desce do céu, ataviada como uma noiva para o encontro com seu esposo. E neste momento, olha só o que Satanás fará. Capítulo 20, o verso 9. Diz assim: marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento do santo, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. Desceu fogo do céu e os consumiu. Todos os ímpios, juntamente com Satanás e seus anjos maus,
a besta, o falso profeta serão consumidos pelo fogo que descerá do céu. O fogo consumidor, o fogo purificador de Deus. A purificação do planeta Terra será nesse momento. Todos os ímpios nesse momento perecerá juntamente com Satanás. A Bíblia deixa bem clara que todos eles serão consumidos pelo fogo. Eles tentarão invadir a cidade santa. Satanás fará o último engano, vai mostrar para aqueles ímpios, para a situação a qual eles estão, a culpa é daqueles que estão dentro da cidade. E ali então eles vão marchar para atacar a cidade. Eles vão contra Jesus e contra todos os salvos. Mas neste momento fogo descerá do céu e todos eles serão destruídos. Você percebe que aqui está deixando claro que os ímpios não vão ficar sofrendo no inferno? Há um pensamento, há uma teoria, uma teologia de que os perdidos vão sofrer na mão do diabo eternamente no inferno. Eles vão sofrer o tormento eterno. Muitos pegam a parábola de Lucas, aonde a parábola de rico e Lázaro, aonde ele diz que o rico está no tormento eterno sofrendo e Lázaro está no braço, no seio do pai Abraão. Eles não entendem que parábola é parábola, aqui não está no sentido literal. É outro estudo que a gente pode fazer explicando sobre essa parábola, qual era o significado ao qual Jesus estava querendo transmitir para os ouvintes. Veja bem, Jesus ele diz assim: vós sois minhas ovelhas e eu sou o seu pastor. Em que sentido Jesus está falando que você é ovelha? Que você tem 4 patas, tem pelos igual de ovelha? Não. Era o sentido que a ovelha é um animal dócil, um animal manso. E todo cristão deve ser dócil, deve ser manso. E nesse sentido Jesus fala: vós sois minhas ovelhas, porque a ovelha segue o pastor. A ovelha, onde o pastor está, a ovelha vai. Compreende? É nesse sentido, é o símbolo. Não quer dizer que literalmente você é uma ovelha. Parábola você não pode ler de forma literal. Compreende? E muitos pegando unicamente essa parábola, crê que todos perdidos vão ficar sofrendo no inferno. Ali a parábola fala de um rico, então quer dizer que é pecado ser rico? Não é isso que Jesus está dizendo. Então agora para ser salvo tem que ser mendigo, tem que ser pobre? Como a parábola? Não, não é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia deixa bem claro que todos os perdidos sofrerão o castigo do fogo consumidor. O fogo destruirá todos. É interessante notar que o pecado é como um combustível. Alguns demorará um pouquinho mais sendo consumido pelo fogo. E o último a ser totalmente consumido ali será Satanás. Esse é o que mais demorará queimando. Mas todos serão consumidos. Mas talvez você pode, nesse momento, estar pensando em alguma passagem da Bíblia, tipo essa que nós vamos ler agora, que está aqui em Mateus, capítulo 25, o verso 41. Eu quero ler algumas passagens que parece que tem um sentido diferente. Então, é importante lermos junto. Mateus 25, 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia está falando de um fogo eterno. Como que eles serão destruídos se está falando que serão lançados no fogo eterno? O que isso quer dizer? Vamos ler mais uma passagem? Vamos lá em Judas. Vamos agora em Judas. Judas tem apenas um capítulo. O livro de Judas está do lado aí de Apocalipse. O verso 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Olha só, Mateus 25, 41 fala que os ímpios serão lançados no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O livro de Judas fala que Sodoma e Gomorra sofreu o castigo do fogo eterno. Eu pergunto para você, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Sodoma e Gomorra foi lançada dentro do fogo eterno e ela continua sendo queimada até hoje? Não. O que quer dizer então fogo eterno? Aqui a palavra está deixando claro que acaba. O fogo eterno é que destrói, é que consome totalmente. Não mais brotará nada. Não levantará mais nada.
Compreende? Então todos os ímpios, juntamente com Satanás e seus anjos, serão totalmente destruídos. Vamos ler mais um texto que está em Malaquias. Abra sua Bíblia agora em Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 diz assim, o verso 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Você consegue entender? Você consegue entender que todos os ímpios serão totalmente destruídos? Não deixará nem raiz, nem ramo. Esse pensamento que há um inferno onde a pessoa vai estar sofrendo ali para todo sempre, essa é uma doutrina satânica, não é bíblica. Veja bem, Deus é um Deus de amor, é um Pai misericordioso, um Pai que ama. Você acha que Deus teria prazer em ver suas criaturas sofrendo na mão do inimigo eternamente? Eu quero dizer para você que a obra de destruir o ímpio é uma obra estranha para Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra na morte do ímpio. Por isso que Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado, para que nós o aceitássemos como Salvador e não viéssemos a perecer. Jesus veio para morrer e salvar a todos, mas infelizmente muitos estão rejeitando o sacrifício de Cristo. E o pecado precisa ser exterminado. E o pecador não arrependido será exterminado junto com o pecado. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus, ele quer que você se converta. Deus, ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus, ele quer que você volte para Ele, que você abra o seu coração a Ele, que você entenda que sem Ele você não é nada. Deus, ele está fazendo de tudo para te levar para o céu. Mas muitos, infelizmente, estão rejeitando o chamado de Deus. E por consequência dessa rejeição, serão destruídos juntamente com o pecado que está neles. Eu fico imaginando neste momento, quem vai mais sofrer é o próprio Deus. Agora imagine só, esse Deus de amor, permitir que as suas criaturas fiquem no inferno, sofrendo os tormentos na mão do inimigo. Há uma guerra, há uma batalha entre o bem e o mal. O número de perdidos serão maiores do que o número de salvos. Agora imagine só o número de perdidos junto com Satanás e o número de salvos junto com Deus. Se há uma guerra, então quem foi vitorioso aí? Consegue entender? Eu quero ler com você mais um texto. Vamos lá em Salmos capítulo 37. Salmos 37. Salmo capítulo 37, o verso 10. A palavra de Deus diz assim: mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. O salmista aqui, salmista Davi, esse salmo é um salmo de Davi. Davi está dizendo assim: somente mais um pouco de tempo, e não mais se achará o ímpio. Somente mais um pouco de tempo. O verso 38 agora diz assim: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios serão exterminadas. O mal não se levantará por mais uma vez na terra, por duas vezes. O ímpio será destruído. Volto a repetir, essa não é a vontade de Deus. Deus, ele quer que todos nós nos arrependemos e nós voltamos para Ele. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele está fazendo de tudo para que você possa ouvir a sua voz, para que você possa realmente esvaziar-se do eu, da sua vontade, dos seus prazeres carnais. Deus, ele quer te conduzir para o céu, mas para isso você precisa se limpar dos prazeres que esse mundo está te oferecendo, dessas coisas, dos vícios que o mundo tem te apresentado.
Deus ele quer te levar para o céu. Mas você precisa ser moldado como cidadão do céu. Não é vivendo as coisas deste mundo que você vai para o céu. Você precisa abster de tudo que esse mundo tem nos oferecer. E você precisa se apegar unicamente às coisas celestiais. Unicamente à palavra de Deus. Deus ele está preparando um povo. E Ele quer que você faça parte. Jesus ainda não veio por causa de você. Ele está te esperando. Filho, filha, não demora. Não demora. Ele quer te levar para o céu. O céu não vai ser a mesma coisa sem você. Você precisa estar lá. A sua presença alegrará o coração de Deus. Você é muito importante para Deus. Ontem eu estava pregando numa live pela igreja de Presidente Prudente. E no final eu fiz um apelo. Não estava enxergando quem estava assistindo, quem estava participando daquela live. Mas alguns corações foram tocados pelo apelo. Eu não vou citar o nome da pessoa porque eu não pedi permissão para ela. Mas quando foi 11h30 da noite, eu vi uma mensagem no meu celular. E eu resolvi querer então ver quem que tinha mandado mensagem naquela hora. Era uma mulher, a qual estuda a Bíblia com a gente. E ali então ela disse: eu quero ser de Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu ouvi o seu sermão. E eu quero entender como que eu posso entregar minha vida a Jesus. Como que eu posso permitir que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida. E ela então, começamos a conversar pelo WhatsApp. E ela disse que ela estava eufórica, porque ela estava sentindo uma sensação que ela não tinha sentido ainda. Ela estava ouvindo a voz do Espírito Santo. E ela tomou uma decisão. E eu louvo o nome de Deus por isso. Ela disse: eu quero ser batizada. Eu quero fazer parte da igreja. Eu quero. Eu sei que humanamente eu não tenho forças para isso. Eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas. E eu disse para ela: o Espírito Santo te moldará. O Espírito Santo vai te dar força. Creia nisso. E ela disse: eu creio. Eu creio. Deus ele está chamando você também. Assim como tocou o coração dessa pessoa ontem. E outras pessoas que foram tocadas. Deus está querendo tocar o seu coração nessa noite. Através de um estudo. Um estudo que mostra como vai ficar os salvos e como vai ficar os ímpios. E você precisa tomar uma decisão. Você tem que ver de que lado realmente você quer estar. Não dá para ficar em cima do muro. Todos nós precisamos tomar uma decisão. E Jesus está chamando você nessa noite. Toma a decisão certa, filho. Toma a decisão certa, filha. Escolha o lado certo. Eu estou aqui de braços abertos, chamando você. Eu darei todo o suporte que você precisa. Talvez você neste momento está achando tão fraco, tão fraca, que não tem força para se levantar e dizer: Senhor, eu te aceito. Não importa, filho, fala somente com o coração. Se você não tem condições de abrir a sua boca e clamar por socorro, fale com o coração, fale em pensamento, que eu estarei ainda até você. E eu te darei o socorro que tanto você precisa. Mas primeiro, filho, filha, eu preciso que você pede. Você precisa decidir. Eu já fiz de tudo para te salvar. Basta simplesmente você aceitar. Jesus está falando com você nessa noite. Ele quer que você faça essa entrega. Nós precisamos fazer essa entrega. Você gostaria de fazer parte dos salvos? De reinar com Cristo durante 1000 anos no céu? E depois dos 1000 anos, voltar para essa terra purificada, transformada, e receber de herança o novo jardim do Éden das mãos de Deus? Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Eu quero ler mais um texto com você que está em 1 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado algo fantástico para mim e para você. Sabe? Você ainda não ouviu o que Deus tem preparado. Por mais que eu tente expressar as maravilhas que Deus tem preparado para você e para mim, eu não conseguirei falar em palavras. Por mais que você tente imaginar, por mais que você tente desenhar, ver coisas maravilhosas, vai além da sua visão o que Deus tem preparado para mim e para você. Por mais que você sonha, por mais que você imagina dentro da sua mente, do seu coração, a Bíblia fala que vai além as maravilhas que Deus tem preparado para mim e para você. Você talvez tenha olhado muitas maravilhas neste mundo, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso acabará. Mas o que Deus tem preparado é eterno. Gostaria de receber essas bênçãos das mãos de Deus? Gostarias de ouvir Jesus te chamando, falando: vinde, filho, benditos de meu Pai, e recebei por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo? Gostaria de ouvir essa voz suave da boca de Jesus? Se você gostaria, hoje você precisa fazer uma entrega. A palavra de Deus fala: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Talvez eu estou falando para alguém nesta noite que está com o coração endurecido. O Espírito Santo está falando, mas está tardando a tomar uma decisão. Não tarde a tomar essa decisão. Não endureça o coração para a voz do Espírito Santo. Deixa Ele entrar em sua vida. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele moldar o seu caráter. Deixa Ele fazer de você uma nova criatura. Para que outras pessoas, ao olharem para você, possam ter o mesmo desejo de ser transformado pelo poder de Cristo. Muito em breve Jesus vai voltar. Nós estudamos isso na semana passada. Ele quer te conduzir para o céu. Ele quer te conduzir para as mansões celestiais. Mas para isso, você precisa aceitar o seu chamado. Gostaria você nessa noite de aceitar o convite de Cristo? De entregar sua vida a Ele? Nós vamos cantar mais um hino. Enquanto nós cantamos esse hino, eu quero pedir para você refletir. Refletir no estudo de hoje, do que foi falado. E eu quero fazer um apelo para você. Enquanto nós cantamos esse hino, toma uma decisão. E toma essa decisão ao lado de Jesus. Pois tudo Ele pode na sua vida. Basta você aceitá-lo. Vamos cantar junto esse hino? Onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar
Amém. Deus seja louvado. Que você realmente possa entregar sua vida nas mãos de Deus. Que você possa realmente se preparar para estar ao lado do Salvador. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado pelo estudo dessa noite. Obrigado, ó Pai querido, porque falaste aos nossos corações e que nós possamos nos preparar sim, Pai, para ter um encontro com o Senhor. Derrama tuas bênçãos, Santo Deus e Pai, sobre cada pessoa que assistiu essa live. Sobre cada pessoa que ainda vai assistir também, ó Pai querido. Que seu Santo e Bom Espírito fala poderosamente no coração de todos. E que nós possamos cada dia mais se revestir com o poder da Tua Palavra. Que a Tua graça, ó Pai, esteja sobre nós. E que nós possamos testemunhar mais e mais do Teu amor, da Tua misericórdia. Cuida de nós, ó Pai. Nos dê um restante de semana na Tua companhia. Que seja uma semana de bênção, de vitória na vida de todos. E que nós possamos, diariamente, buscar ter uma comunhão, uma consagração com o Senhor. Pois essas bênçãos nós Te rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado pela participação de todos vocês. Fico muito feliz em saber que um número expressivo de pessoas assistiu através do Facebook, através do YouTube, de salas de vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa cada vez mais se apegar ao assim diz o Senhor, cada vez mais buscar ter conhecimento da palavra de Deus e viver aquilo que você está aprendendo. Amém? Quero também fazer um convite para você agora. Quarta-feira vai ter o culto de oração normal, o pastor Flávio vai estar aqui. Não esqueça, tá? Quarta-feira às 20 horas, você é o nosso convidado, nossa convidada especial. Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Tchau. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor.
servir.